a questão mais importante que a gente tem a destacar é o seguinte: o Brasil ele trata essa questão de esgotamento sanitário de maneira muito incipiente, muito amadora. Nós estamos hoje num país que coleta menos de 50% dos esgotos produzidos, né? Isso significa que metade dos esgotos produzidos no Brasil ou estão escorrendo em valas, sendo lançados no mar, em rios, em fossa séptica ou no solo, né? A outra metade que é coletada não é toda tratada, apenas 70% é tratada. Ou seja, efetivamente 42% do esgoto produzido no Brasil sofre tratamento. E o restante, infelizmente, vai contaminando os nossos cursos d'água, e isso reflete na condição sanitária que nós temos, né? Com cidades muito ruins sob o aspecto da questão sanitária, né? Muitas doenças, os nossos recursos hídricos com bastante nível, de elevado nível de contaminação, né? O índice de qualidade de água do Brasil, de maneira geral, é muito ruim. As nossas praias, praticamente a grande maioria, são praias impróprias para banho, principalmente aquelas localizadas próximas às grandes cidades. Então, qual é o nosso grande desafio? É sanear esse país, adotar medidas saneadoras para que a qualidade de vida da nossa população melhore. Só que para aí nós temos grandes desafios. O primeiro deles é estrutural, né? A maneira como nós tratamos, projetamos e construímos as nossas unidades, as nossas grandes obras, elas têm problemas diversos, problemas de aditivos em contratos, aditivos intermináveis, problemas de prazos imensos, especificações não muito adequadas. Então, num resumo, a grande parte das nossas obras, não só em saneamento do Brasil, elas são descontinuadas e quando chegam ao fim, elas não apresentam a qualidade desejada e nem apresentam os resultados que deveriam apresentar. Outros aspectos, a baixa qualificação técnica dos nossos operadores, no caso de estações de tratamento, né? A baixa disponibilidade dos gestores dessas plantas de tratamento, com pouca qualificação. Então nós temos que formar operadores para essas estações, temos que formar gestores para essas unidades, mas que eles possam gerenciar de maneira muito profissional, tratando as unidades de saneamento como verdadeiras indústrias, que têm que ser controladas, têm que ser avaliadas, têm que ser monitoradas, têm que ser revistas. E a gente tem que caminhar também para alguns aspectos importantes que a tecnologia tem permitido, né? Aumentar o nível de automação dessas unidades, para que a gente tenha menos dependência humana e dessa forma ter maior garantia da estabilidade do processo e dos resultados. Então eu vejo que, além disso, tem aspectos que as empresas de saneamento têm que se preocupar um pouco mais. É a questão da manutenção das suas estruturas. Não adianta construir uma bela unidade e não ter condições de manter os equipamentos funcionando. Então, se a gente conseguir ter bons projetos, ter boas obras e ter uma boa qualificação profissional e estabelecer um plano para enfrentamento dessa crise, a gente consegue fazer isso. Olha, o Plano Nacional de Saneamento estabeleceu metas para que o Brasil pudesse cumprir, metas até 2033. A gente hoje, em 2019, sabe das dificuldades e que praticamente não vai se cumprir essas metas. Então, a opinião pessoal, minha como um técnico, é que a gente tinha que colocar os pés no chão e estabelecer o seguinte: se eu não trato esgoto, não adianta os órgãos reguladores, os órgãos ambientais, me exigir que eu saia do zero e chegue no 100% num intervalo pequeno. Não, vamos estabelecer metas. Se eu não coleto 50% ou falta 50% a ser coletado, vamos estabelecer uma meta de coletar 50%. O restante, vamos estabelecer uma meta. Eu preciso nos próximos 5 anos de fazer um tratamento, nem que seja um preliminar, um primário, que eu já removo 50% dessa carga. E a partir daí você estabelece metas progressivas e vai melhorando. Aí nós vamos compatibilizando a nossa capacidade de investimento com a necessidade de melhoria no meio ambiente.
O Ministério Público, eu sou de Brasília, né, e ele é um grande parceiro que nós temos em relação ao saneamento, em relação ao meio ambiente. O Ministério Público tem um papel fundamental de nos cobrar, nos provocar, mas também trazer os demais órgãos envolvidos nessa gestão para um debate. E muitas vezes ele é o grande mediador dessa conversa.